Salve, exploradores das sombras e contadores de lendas sombrias. Sejam novamente bem-vindos ao Garimpo Amaldiçoado BR. Hoje, não falaremos de ouro encontrado, mas de ouro roubado. Não de pactos feitos, mas de maldições despertadas. Em um canto esquecido da Amazônia, onde o folclore se entrelaça com a realidade mais cruel, um homem tentou enganar a selva. E a selva, bom, a selva nunca esquece. Preparem-se para a história de Zeca, o fugitivo, e o terrível preço de desafiar a própria essência da Amazônia. Capítulo 1. A fuga e o refúgio proibido. Zeca era um homem marcado. Não pelas horas de sol escaldante nos garimpos ilegais do Mato Grosso, mas pela traição. Ele havia roubado uma fortuna em pepitas, uma quantia que lhe daria a vida que sempre sonhou, mas que também selaria sua condenação. Com a fúria de seus antigos parceiros em seu encalço, Zeca mergulhou na floresta, buscando um refúgio que a ninguém mais ocorreria, o coração da Amazônia profunda, um lugar esquecido pelos mapas e temido pelos poucos que dele tinham conhecimento. A imagem que vocês veem, ela captura o desespero e o terror nos olhos de Zeca, enquanto ele se esconde em um lugar onde o ar pesa e a escuridão é viva. Os olhos vermelhos que o observam não pertencem a um animal comum, mas a algo muito mais antigo e protetor. Ele fugiu por dias, semanas, alimentando-se do que a floresta lhe oferecia e dormindo em abrigos improvisados. A cada passo, as pepitas que ele carregava em uma saca pesavam mais, não apenas em seu corpo, mas em sua consciência. A riqueza que ele esperava ter se tornava um fardo, um ímã para a desgraça. Seus perseguidores, homens brutais e determinados, pareciam respirar em sua nuca, e o som dos seus gritos raivosos ecoava em seus pesadelos. Ele precisava de um lugar para esconder o ouro, um lugar tão secreto que nem mesmo a floresta ousaria tocá-lo. Guiado por um mapa rabiscado, um presente de um velho garimpeiro que desapareceu sem deixar vestígios, Zeca chegou a um lugar lendário e temido, o Vale dos Olhos Vermelhos. Era um pântano primordial, onde as árvores eram ancestrais e os mitos se manifestavam. A lenda dizia que ali vivia Mapinguari, a criatura peluda e de um olho só, guardiã da floresta, e a temível cobra grande, Yakumama, que protegia os segredos mais profundos das águas escuras. Zeca, em seu desespero, ignorou os avisos e os calafrios que percorriam sua espinha. Ele não tinha para onde ir. As pepitas de ouro, seu tesouro e sua maldição, ardiam em suas mãos. Ele precisava enterrá-las, esconder seu crime e talvez, apenas talvez, escapar de seus perseguidores e do destino que o aguardava. Capítulo 2. O segredo submerso e o despertar antigo. Foi à beira de um lago escuro, cercado por raízes que pareciam garras e árvores que exalavam um ar pesado de mofo e podridão, que Zeca encontrou o local perfeito. Sob uma rocha colossal, em forma de cabeça de réptil, ele começou a cavar. A terra era macia, quase como lodo, e o cheiro era insuportável, um misto de terra molhada e algo putrefato. Enquanto ele enterrava suas pepitas, o metal reluzente parecia atrair a própria escuridão ao redor. Ele não percebeu os olhos que o observavam do fundo das águas escuras. Vermelhos, grandes, sem pálpebras, eles pertenciam a Yakumama, a cobra grande, que há séculos protegia os segredos daquele pântano sagrado. O ouro de Zeca, manchado de cobiça e traição, era uma profanação. Enquanto Zeca cobria o último punhado de terra sobre seu tesouro roubado, uma estranha vibração percorreu o chão. A água do lago começou a borbulhar, e a rocha em forma de cabeça de réptil pareceu se mover. Um calafrio gelou a alma de Zeca. Ele se virou lentamente, e o que viu o fez paralisar. Dos olhos da rocha, um brilho avermelhado emergiu, pulsante, e a rocha começou a se erguer, revelando sua verdadeira natureza. Não era uma rocha. Era a cabeça de Mapinguari, o guardião mítico da floresta, que parecia ter emergido das profundezas da terra para punir a insolência de Zeca. E dos olhos vermelhos no pântano, a cobra grande, Yakumama, erguia sua cabeça gigantesca, observando o intruso com uma fúria ancestral. Zeca havia despertado os guardiões. A criatura na imagem, com seus olhos vermelhos e sua forma grotesca, é a personificação da vingança da natureza. Não era um monstro de contos infantis,
mas uma força elemental, uma consciência antiga que sentia a profanação do seu território. O ouro de Zeca não era um tesouro, mas um imã para a maldição, e agora ele estava preso entre a fúria da terra e a vingança das águas. Capítulo 3. O roubo dos olhos e a caçada eterna. O terror tomou conta de Zeca. Ele sabia que não poderia lutar contra aquilo. Tentou correr, mas o pântano parecia sugá-lo, suas pernas afundando na lama viscosa. A criatura, Mapinguari, com um grito que parecia rasgar o próprio tecido da floresta, avançou. Não em busca do ouro, mas da essência daquele que ousou profanar seu domínio. A cobra grande, Yakumama, emergiu ainda mais, sua pele escamosa refletindo a pouca luz, e de seus olhos vermelhos hipnóticos, um brilho intenso atingiu Zeca. Não era um ataque físico, mas algo muito mais profundo. Yakumama roubou de Zeca o que lhe era mais precioso para um garimpeiro, sua visão. Não cegou literalmente, mas tirou a capacidade de ver o ouro, de senti-lo, de sequer reconhecê-lo. N quando Zeca finalmente conseguiu se libertar da lama e cambalear para longe, seus olhos estavam abertos, mas vazios. O ouro, seu grande tesouro, tornou-se invisível para ele. As pepitas que ele havia enterrado, as que ele roubara, tudo que tinha valor de metal dourado, simplesmente desapareceu de sua percepção. Era a maldição do olho da cobra grande. Ele veria tudo, menos o que mais desejava. Zeca, o fugitivo, tornou-se Zeca, o amaldiçoado. Ele conseguiu escapar de seus perseguidores, sim. Mas a que custo? Ele vagou pela floresta, com sua fortuna enterrada a poucos metros de si, incapaz de vê-la. Ele tocava em pedras comuns pensando que eram pepitas, e passava por veios de ouro sem reconhecê-los. A maldição de Yakumama era perfeita. Ele estava condenado a uma caçada eterna, buscando o que ele não podia mais ver, sempre a um passo de sua própria riqueza, mas nunca capaz de alcançá-la. Dizem que, até hoje, Zeca, agora envelhecido e com os olhos opacos, ainda vagueia pelos pântanos, murmurando sobre um tesouro invisível. Seus antigos perseguidores desistiram, mas a floresta, ela nunca desistiu de sua vingança. O ouro de Zeca permanece enterrado, guardado por Mapinguari na terra e vigiado por Yakumama nas águas, esperando o dia em que um novo tolo ousar perturbar o Vale dos Olhos Vermelhos. Capítulo 4. O legado dos guardiões. A história de Zeca é mais do que um conto de cobiça e punição. É um lembrete vívido da força primordial da Amazônia. Os olhos vermelhos da criatura na imagem são o aviso dos guardiões, uma promessa de que a natureza tem suas próprias leis e suas próprias formas de vingança. Não se trata apenas de perder o ouro, mas de perder a própria essência de quem se é. Zeca perdeu a capacidade de ser um garimpeiro, a própria razão de sua existência, por desafiar o que não deveria ser desafiado. O suspense não é se ele encontrará o ouro, mas se algum dia ele encontrará a paz. E a emoção que essa história nos deixa é a do medo reverencial diante do poder ancestral da floresta. O Garimpo Amaldiçoado BR está aqui para desvendar essas lendas, esses sussurros da floresta, esses alertas que a natureza nos envia. Não é apenas metal que se esconde na terra, mas segredos, maldições e a fúria dos guardiões. E, às vezes, o maior tesouro é saber quando não procurar. Então, o que vocês acham da maldição do olho da cobra grande? Acreditam que Zeca ainda vagueia, ou que ele finalmente encontrou seu descanso? Deixem seus comentários, suas teorias e suas próprias histórias de encontros misteriosos na selva. Não se esqueçam de dar um like se esta história arrepiou sua espinha. Compartilhem com quem gosta de um bom mistério e, claro, inscrevam-se no canal para não perderem nenhuma das nossas próximas jornadas ao Garimpo Amaldiçoado. Até a próxima, e que os guardiões da floresta os poupem.